mas é sempre um prazer. E eu confesso que eu fiquei surpreso pelo convite. São 58 anos de aniversário da União Masculina, né? E eu fui eleito para estar aqui, convocado, né? Eu me sinto honrado por isso. Quero parabenizar a União, rogando a Deus que Deus continue abençoando esse ministério, abençoando essas famílias, esses homens, varões valorosos. Que Deus continue abençoando o Jardim Maracanã, essa igreja tão amada, né? Eu sou presbiteriano, né? Há quem diga que nós somos primos, mas, acima de tudo, somos irmãos em Cristo, com todo carinho. Quero parabenizar também esse projeto. Graças a Deus pela vida de vocês, vidas restauradas, né? Muitos testemunhos aqui edificantes. E é o que eu vou falar hoje, é justamente de testemunho, né? O texto está lá em Atos, capítulo 1, verso 8, que vai falar justamente de testemunho. Aquilo que a gente deve demonstrar para a sociedade, quem somos, de onde viemos, por que da nossa existência, por que Deus operou, como Deus operou, o que Deus quer fazer, como Ele quer agir. Nós somos testemunhas, nós somos cartas vivas para o mundo. Eu costumo dizer que o mundo não lê Bíblia. O mundo não lê Bíblia. A Bíblia do mundo somos nós. É com a nossa vida, com o nosso testemunho, com o nosso linguajar, com as nossas atitudes. Aprenda isso. Atos capítulo 1, verso 8. É um texto bastante conhecido. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Amados, nunca se esqueça de quem te chamou. Nunca se esqueça de quem te elegeu, de quem te escolheu, de onde você veio. Nunca se esqueça. Porque nós fomos chamados, nós fomos convocados para ser uma carta viva, aonde moramos, aonde trabalhamos, aonde convivemos. Somos chamados para ser carta vivas em Jardim Maracanã, em Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro, no Brasil inteiro, fora do Brasil. Seja missões internacionais, missões mundiais. Nós somos carta viva. E o Senhor nos chamou e nos vocacionou para sermos santos, para darmos testemunhos daquele que nos salvou, daquele que nos arregimentou para a boa obra. E por isso nós estamos aqui. O capítulo número 1 do livro de Atos, ele narra os últimos dias de Jesus na face da terra. Ele está encerrando o ministério de Jesus aqui, na vida terrena, em Jerusalém. Jesus já havia morrido e já havia ressuscitado. E algumas vezes ele esteve com os seus discípulos, comeu com eles, bebeu com eles, andou com eles e testemunhou, ensinou, discipulou. Ele orientou os seus discípulos. E os discípulos tinham uma inquietação no seu coração. E eles fizeram uma pergunta a Jesus. Eles perguntaram ao Senhor: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino de Israel? Neste tempo, nessa época, o Império Romano dominava Jerusalém.
E o Império Romano era um império perverso, foi um dos mais perversos. Ele regia Jerusalém com mão de ferro, na cobrança dos impostos, na perseguição dos cristãos. Ele era um império temido por todos. E os judeus queriam saber: Senhor, quando o Senhor vai restaurar o nosso governo? Quando o Senhor acabará definitivamente com esse governo e restaurará o povo, a nação, e trará a nós a liberdade? Jesus não estava muito preocupado com o tempo. Jesus estava preocupado com o aqui e o agora. Jesus não estava preocupado em dar uma resposta no futuro, se o Império Romano ia cair ou não. Ele caiu. Mas Jesus simplesmente respondeu para eles: não vos pertence saber os tempos ou épocas que o Pai estabeleceu para o seu próprio poder, mas vocês irão participar da construção do reino. Vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Aonde essa missão de testemunhar se inicia? Em primeiro, a missão começa, Jesus disse, em Jerusalém. A missão começa em casa. Jesus deixa muito claro que onde deve iniciar a missão. A preocupação inicial não deve ser com os lugares distantes, mas na nossa própria casa, dentro da nossa família, aonde nós moramos. É lá que começa o nosso testemunho. É lá que nós devemos demonstrar a nossa mudança, de que somos diferentes, que fomos chamados por Deus, que aceitamos o convite da salvação, que recebemos a Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas. A Bíblia narra no livro de Marcos, no capítulo 5, a história de um endemoniado Gezareno, que é uma grande prova disso. Vocês conhecem esse texto. Um homem possesso por uma casta de demônios. Ele tinha cerca de 2.000 demônios. Há quem diga que ele tinha 6.000. Mas vamos ficar aqui em 2.000. Esse homem vivia em cavernas. Esse homem estava excluído da sociedade. Esse homem, ele não tomava banho. Ele cheirava mal. Ele tinha perdido a sua identidade, nem nome ele tem, a Bíblia não dá um nome para ele. Ele era conhecido como endemoniado Gezareno ou Gadareno. Como assim você desejar? Algumas Bíblias apontam como Gadareno, outras Gezarenos. Mas esse homem não tinha um nome, ele era conhecido como endemoniado. Esse homem arrebentava cadeias. Esse homem vivia 24 horas por dia andando e gritando por onde ele passava. Ele era um homem temido. Ninguém se aproximava dele. Ele era violento, ele era rancoroso, ele era endemoniado. Mas só que ele teve um encontro com Jesus. E quem tem um encontro com Jesus tem as suas cadeias, tem os seus temores, tem os seus tremores cessados definitivamente. A Bíblia diz, não vou entrar muito a fundo no tocante da sua libertação, mas vinha, todos vocês conhecem a história, vinha um número expressivo, cerca de 2.000 porcos. Jesus expulsou aqueles demônios, eles foram para os porcos e os porcos precipitaram no mar e morreram afogados. Aquele homem ficou liberto quando ele teve esse encontro com Jesus. E Jesus estava entrando no barquinho, porque Jesus era um itinerante, ele era um pregador, ele era um missionário, ele era um homem destemido. E ele precisava dar continuidade ao seu ministério, fazer outras visitas. E aquele homem que outrora era possesso, endemoniado, agora ele está livre, liberto, e ele tem o desejo
de ir seguir a Jesus e entrar dentro do barco. Jesus disse: opa, não, não faz sentido você vir comigo. Jesus disse para ele: volte para sua família e conta para eles a coisa maravilhosa que Deus fez com você. Aí lemos lá no final do verso que ele foi pela cidade inteira contando a todos tudo o que Jesus havia feito por eles, por ele. Aonde começa o ministério, irmãos? Aonde começa o testemunho? Começa dentro de casa. Preste bem atenção, a Bíblia diz aqui: volta para a tua família. Eu não sei se ele tinha mulher, eu não sei se ele tinha filhos, eu não sei, mas quando Jesus diz, volta para a tua família, nós entendemos, volta para o teu pai, volta para a tua mãe, volta para a tua esposa, volta para o convívio dos teus filhos. Aquele homem havia perdido a identidade, só que agora ele tem uma identidade, ele tem o nome, ele tem a sua moral restaurada. Ele com certeza voltou para casa, voltou para a cidade, e as pessoas, quando se depararam com aquele homem que outrora era rancoroso, era amargo, era violento, ele tinha força, uma força excomunal, sobrenatural, onde as pessoas tinham medo daquele homem. Aquele homem passou a ser um cordeiro de Jesus, aquele homem passou a falar diferente, a agir diferente, a ter uma outra postura. Imagine esse homem chegando dentro de casa, sendo recebido pela sua família, pela sua esposa, pelos seus filhos. Talvez, quem sabe, a Bíblia omite, mas quem sabe se ele não foi expulso de casa pela mulher, mas ele agora é reintegrado à sociedade e ele começa a testemunhar. Eu, quando vi aqui esses testemunhos maravilhosos, vocês foram reintegrados à sociedade, vocês são cartas expostas para o mundo, vocês estão testemunhando do Evangelho de Jesus Cristo, daquilo que ele fez, daquilo que muito ele ainda há de fazer. Amados, quem tem um encontro com Jesus tem a vida mudada. Esse homem era violento, ele não é mais violento. Esse homem não amava ninguém, ele agora passa a amar a todos. E ele quer dar o testemunho do que ele fez, como ele era, o endemoniado que ele era. E ele agora está liberto em nome de Jesus. Quem tem um encontro com Jesus não tem rancor no seu coração. Quem tem encontro com Jesus ama verdadeiramente, abraça, beija, tem o desejo de testemunhar, tem o desejo de falar do amor de Deus. Amados, nós fomos chamados para isso. Nós somos criados à imagem e semelhança de Deus e nós somos imitadores de Jesus. Não justifica uma vez ter tido um encontro com Jesus e viver uma vida dupla, uma vida divorciada da palavra, desassociada da palavra. Nós precisamos testemunhar. E como nós podemos testemunhar? Falando do amor de Jesus, falando do que ele fez na nossa vida. Esse é o plano de Jesus. Salvar pecadores através do testemunho de pessoas que foram tocadas pelo poder de Deus. Vocês foram tocados pelo poder de Deus. Essa igreja foi tocada pelo poder de Deus. Vocês estão com a vida transformada. Vocês têm a vida transformada. E vocês precisam dar testemunho por onde vocês passarem. Como posso ser uma testemunha entre os meus amigos e os meus familiares? Bem, você pode dar testemunho através da aparência, através do seu modo de agir, do seu jeito de se vestir, na forma como você fala. Você é um reflexo de Deus, demonstrando abertamente de que você é uma pessoa diferente, de que você teve a sua vida transformada. Disse Santo Agostinho: aquilo porque vivo, eu comunico. Aquilo porque vivo, comunico. Sabe o que o Agostinho quis dizer? Que aquilo que ele prega, ele vive. Aquilo que ele prega,
Ele vive. Nós precisamos, amados, pregar aquilo que vivemos. Se amamos a Deus, se amamos a Cristo e confessamos a Ele como Senhor e Salvador das nossas vidas, nós também devemos amar o nosso próximo. Aprenda isso. Mas como eu vou amar o meu inimigo? Peça a Deus poder do alto, que Ele vai te dar para você resistir à tua carne, à tua vontade, à tua soberba, à tua altivez. Ele vai te abater, Ele vai fazer você descer lá na casa do oleiro, e quando você se levantar, você vai ser uma nova criatura restaurada definitivamente. Quando falamos aos outros dos nossos sentimentos a respeito dele também, quando damos testemunho dele, dos seus feitos e o seu propósito para conosco. John Stott diz: testemunho não é sinônimo de autobiografia. Quando estamos realmente testemunhando, não falamos de nós mesmos, mas falamos de Cristo. Amados, quem nos salvou foi Jesus. Se não fosse Jesus, seria impossível estar aqui. Seria impossível estar testemunhando essa palavra. O nosso testemunho é que Jesus salva, que Jesus morreu na cruz do Calvário. Essa é a nossa mensagem. Ele morreu na cruz do Calvário, derramou o seu sangue. Ele levou sobre si todas as nossas enfermidades, todas as nossas agruras. Ele levou sobre si o peso do pecado do mundo inteiro. Ele amou a prostituta, ele amou o viciado em drogas, ele amou o bêbado, ele amou todo mundo. E por isso hoje nós estamos aqui. E porque ele amou, nós também precisamos amar também. Porque Deus é amor. Deus é amor. Ele nos ama. E Ele quer o melhor de Deus para a nossa vida. Então, quando nós testemunharmos, é muito bom falar do nosso testemunho, do que Deus fez. Do que Deus fez na minha mocidade. Eu me converti aos 22 anos de idade, estou com 62 anos hoje. Nem parece, né? Mas até os 22 eu era perdido. Aos 18 eu tentei suicídio, não morri, graças a Deus, porque eu tinha que estar aqui hoje para testemunhar o que Deus fez. Não usei drogas, mas eu fui quase alcoólatra. Mas o dia que eu tive um encontro com Jesus, foi Jesus que me salvou. Eu abandonei os vícios, abandonei tudo e resolvi segui-lo. E hoje eu sou um pregador da palavra. Humilde pregador da palavra. Então nós precisamos anunciar a Jesus. Eu não vou anunciar a Lenilson. Pastor Gideão não vai anunciar a vida dele. Ele vai anunciar a Jesus que nos alcançou, que nos redimiu, que nos lavou e nos purificou de todo o pecado. A Ele a honra e a glória. A Ele a honra e a glória. A glória não é minha, a glória é dele. Nós somos apenas um simples vaso nas mãos do olheiro. Em segundo lugar, ele disse que a Judéia e Samaria até os confins da terra. Judéia é a redondeza, nosso testemunho. Depois que testemunhamos dentro da nossa casa, a região Jardim Maracanã, por onde você passa, próximo, Seropédica, anuncie, fale do que Deus fez na tua vida. Mas ele também fala de Samaria. Eu acho que de tudo, acho que Samaria ainda é o pior lugar para você testemunhar. Por quê? Os samaritanos não se davam com os judeus. Havia uma rivalidade porque os samaritanos não eram judeus puros, eles eram miscigenados, eles se misturaram com outros povos, com outras nações, como os assírios. Os assírios naquela época era uma nação terrível, era inimiga número 1 de Israel, e não havia respeito entre judeus e samaritanos. Flávio Joséfo, historiador,
Ele disse que no primeiro século, os samaritanos invadiram o templo de Jerusalém e jogaram ossos dentro do templo. Profanaram o templo. E por conta disso, durante muitos e muitos anos, os judeus levantavam as suas mãos em direção a Samaria e amaldiçoava Samaria. Samaria era o lugar da revolta. Samaria era o lugar da rivalidade. Os samaritanos também, eles não criam nas escrituras, como o judeu. Os samaritanos criam somente no Pentateuco, os 5 primeiros livros do Velho Testamento. Os outros livros, eles diziam que era invencionice dos judeus. E há uma mistura de sincretismo, uma série de coisas. Só que Jesus foi até os samaritanos. Os judeus não falavam com os samaritanos por causa dessa rivalidade, por causa desse ódio. Mas Jesus foi até os samaritanos. Vocês se lembram daquela passagem, daquela mulher no poço? E Jesus pediu água àquela mulher e teve um diálogo com aquela mulher. Que escândalo! Jesus passou 2 dias em Samaria pregando o evangelho, testemunhando. Pessoas foram libertas em Samaria, mas os judeus não iam. Mas o interessante também é que Samaria rejeitou a Jesus em um determinado momento, porque Jesus precisava ir até Jerusalém, e para chegar em Jerusalém tinha que passar em Samaria. E Jesus mandou preparar um lugar em Samaria para ele pelo menos dormir, descansar. Mas os samaritanos não permitiram, rejeitaram a Jesus. Tiago e João, segundo a Bíblia, quando tiveram conhecimento disso, desse fato, primeira coisa que eles pensaram: Senhor, vou orar como Elias, vou pedir para descer fogo sobre os samaritanos e consumir a todos eles. E Jesus o repreendeu a Tiago e João. Jesus é um exemplo de amor, é testemunho vivo de amor. Jesus é apaziguador. Samaria, para nós hoje, são os nossos inimigos, ou aqueles que se fizeram os nossos inimigos, aqueles que cruzaram o nosso caminho para nos prejudicar, aqueles que tentaram nos derrubar, aqueles que tentaram nos tirar de posições privilegiadas, aqueles que até mesmo dentro da nossa casa lutaram contra nós. Quantas famílias estão quebradas? Quantas famílias estão sem se relacionar? É o pai contra o filho, é o filho contra o pai, é a esposa contra o marido, é o marido divorciado ou separado de casa, é uma briga, é uma luta. Ali é Samaria. E eu quero dizer para você que Samaria também é lugar de reconciliação. Samaria é lugar de perdão. Porque se Jesus diz: olha, você vai ter que ir em Samaria, não é só dentro de casa. Você vai para Jerusalém, começa o testemunho dentro de casa, mas você vai ter que passar por Samaria, aquele lugar que o judeu não queria passar, aquele lugar onde ninguém se cumprimentava, ninguém se falava. Mas Jesus entrou, e se Jesus entrou, ele está dizendo: entra lá também, se reconcilia também, fala do meu amor também, fale que você mudou, que você agora é uma nova criatura, que você agora é transformado. Se alguém te prejudicou, vai e peça perdão. Por isso que Samaria, de todos, é o lugar mais difícil para se passar. E eu tenho certeza que tem alguém aqui que está evitando passar por Samaria. Mas nessa noite, em nome de Jesus, saia daqui desse lugar. Vai para casa.
Mas passe por Samaria, se você puder passar primeiro. Vai lá e se reconcilia. Vai lá e peça perdão. Ainda que a pessoa tenha te prejudicado, vai lá, abrace. Vai no nome de Jesus. Vai no nome de Jesus. Vai no poder do Evangelho. Vai no poder que foi dispensado sobre a tua vida. Porque a Bíblia diz, a palavra diz que nós receberíamos poder. Poder sabe para quê? Para romper com essas cadeias. Para romper com o medo. A falta de perdão gera doenças. Tem gente tomando remédio tarja preta, tem gente que não dorme. Rola a noite toda na cama, mas não consegue dormir. Falta de perdão, com rancor no coração. Você vai morrer. Se você não se reconciliar, você vai morrer. Você precisa se libertar disso. O endemoniado, ele estava possesso, estava preso a uma legião de demônios. E você está preso a uma doença que te consome todos os dias e você não consegue vencer. Não adianta psicólogo, o psicólogo ajuda, mas não vai resolver. Não adianta psiquiatra, ele também não vai resolver. Ele vai te aconselhar, ele vai te receitar alguns remédios pesados. Você vai querer simplesmente encurtar o caminho. Não é mais fácil passar por Jerusalém? Não é mais fácil depois passar em Samaria e reverter toda essa história? Eu quase morri por falta de perdão. Quase. Fui hospitalizado 3 vezes. Tive todos os tipos de sintomas de quem estava com câncer. Eu fiz todos os exames que você possa imaginar, por cima e por baixo, videocolonoscopia, endoscopia digestiva, tomografia. Eu sentia dor no estômago. Eu passava mal. Eu não podia me alimentar direito. Eu não podia comer carne, não podia beber leite, não podia tomar refrigerante, eu não podia nada. Eu não podia me estressar. Tudo vinculado a uma questão interna, pessoal, por falta de perdão. Fui internado 3 vezes num período de menos de um ano. Quase que eu morri. Aí o médico disse para mim: você tem problema psicossomático. Eu falei: doutor, não acredito nisso. Ele falou: você tem, você precisa se tratar. Mas um dia Deus me cobrou. Eu fui até Jesus primeiro, e depois ele me mandou em Samaria. E eu me reconciliei. Eu não tomei mais remédio, eu não precisei de psicólogo, eu não precisei de médico algum, a minha saúde foi restaurada, a minha vida espiritual foi restaurada, e hoje eu estou aqui para a glória do Senhor. Estou livre, estou liberto das cadeias. Olho no olho, confessei meus pecados, a pessoa confessou também, eu te prejudiquei, eu te humilhei também, eu te prejudiquei. A bênção do Senhor veio sobre a minha vida naquele momento. Amados, o Espírito Santo nos renovou naquele momento. Eu fui incendiado por Deus. Eu fui tomado por uma presença jamais experimentada na minha vida. Tanto eu como essa pessoa também. Mas porque eu me rendi e passei em Samaria. Passe em Samaria. Depois que você passar em Samaria, que você tiver essa experiência, aí você pode ir para os confins da terra, pregando o evangelho de poder, porque ele disse que derramaria dele do seu poder sobre nossas vidas. E a palavra poder no grego é dinamis. Dinamis é poder, é força para testemunhar, é força para poder falar, é autoridade do Espírito para entrar em lugares que ninguém quer entrar. É dinamis.
E você tem isso aí dentro de você. Talvez você não esteja exercendo o teu papel, porque você não ora, porque você não busca, porque você não jejua, porque você é preguiçoso, porque você não lê as Escrituras. A Bíblia diz: errais por não conhecer as Escrituras. E esse poder está aí dentro de você, guardadinho, e você acha que não tem nada, que você está fraquinho. Aí você fica pedindo oração a todo mundo. Amados, você é uma tocha viva nas mãos do Senhor. Basta você abrir a boca, se colocar à disposição, fazer a obra de Deus, e o milagre vai acontecer não só na tua vida, como na vida de muitos que necessitam. A Bíblia também diz que se nós somos testemunha, no original grego, testemunha é martiria. Você sabia que nós, na condição de testemunha, nós somos mártires? Jesus, mártires. Sabe quem foi o primeiro mártir? Jesus, a primeira testemunha. Ele se doou por mim e por você. Ninguém tirou a vida de Jesus, gente. Preste bem atenção, a Bíblia diz que ele se deu, ele se doou. Não foi Judas que traiu ele. Judas foi um personagem. Ele se deu. Ele disse: não, eu quero morrer por você, drogado, alcoólatra, prostituta. Ele quis. Foi Deus que o enviou. Se você leva o título de testemunha, você está apto para ser martirizado? Será que você daria a sua vida por causa do Evangelho? Se você é imitador de Jesus? Nós somos mártires. Nós somos seguidores de Jesus. Vocês estão vendo o que está acontecendo em Jerusalém? Vocês viram o que o Hezbollah fez? O Hamas está fazendo? Vocês viram quantas famílias morreram? Quantas crianças foram degoladas? Bebês de colo. Há um relato de uma mulher que estava grávida. Abriram a barriga da mulher, tiraram a criança viva de dentro do ventre dela e mataram essa criança. Essas pessoas são mártires. Há muitos cristãos que morreram. A Bíblia diz que nós seremos odiados no mundo inteiro. E nós estamos, a cada dia, perdendo nosso espaço. Porque a igreja, infelizmente, ela está se colocando numa condição de retaguarda, enquanto nós deveríamos avançar para dar testemunhos. Estamos recuando e eles estão crescendo. Estão tirando a autoridade, tentando tirar a autoridade dos pastores, da igreja. Estão queimando igreja na Europa. Estão queimando várias igrejas, estão queimando homens e mulheres vivos, como tem acontecido lá na faixa de Gaza. Muitas pessoas morreram queimadas, tosquiadas. Isso me faz lembrar, no período do 1º século, no governo do imperador Nero, que matou muitos cristãos e pendurou os corpos nos postes, junto com pins. E a luz que saía dos corpos iluminava a cidade de Roma. São mártires. Nós fomos chamados para ser testemunhas. Nós precisamos estar preparados também para dar a nossa vida, para sermos martirizados. Você está pronto para isso? Você está pronto para isso? Lucas, você está pronto para isso? Será que você vai negar a Jesus quando esse momento chegar? A Bíblia diz que isso vai acontecer no mundo inteiro. No mundo inteiro. Mateus capítulo 24. Leia. Espero não estar aqui, mas se eu estiver aqui, eu oro a Deus para que Deus me incendeie com o seu evangelho, com a sua palavra, e que eu seja revestido de poder
e de autoridade para resistir o dia mau que há de chegar. Igreja do Senhor, você é testemunha. Comece no seu lar. Passe por Samaria e leve esse evangelho a todos os lugares. Não escolha pessoas. Fale do amor. Fale para o negro. Fale para o branco. Fale para aquele que não tem identidade. Alguns aqui não tinham mais identidade. E hoje estão aqui sentados ouvindo a palavra do Senhor, cheios do Espírito Santo, com a vida renovada e restaurada. Continue sendo um homem e uma mulher de Deus. Que Deus abençoe essa igreja. Que Deus abençoe a união masculina. Que o Senhor seja com todos nós. Em nome de Jesus. Amém. Pastor.